Oi, gente, bem-vindos ao meu canal, Leitora Baixa Renda, e no vídeo de hoje eu trago para vocês 12 livros que eu quero ler em 2024. Então, gente, já faz uns 3 anos que eu faço essa lista de 12 livros para ler em tal ano. E nas outras vezes eu não dei tanta importância assim para essa lista, eu não segui ela tão à risca assim. Coloquei também alguns livros aleatórios, alguns livros que me indicaram e tudo mais. Mas dessa vez eu fiz uma lista bem específica e coloquei 4 prioridades aqui. Então são os livros que eu não consegui ler em 2023, são os livros que eu tenho na estante, são os livros que eu ganhei de presente de aniversário, de formatura ou outros presentes, e livro que finaliza ou continua uma série. Então, eu acho que dessa forma fica bem bom assim de eu conseguir ler alguns livros que estão empacados já fazem algum tempo aqui na minha estante, que eu não preciso adquirir livros novos. Claro que vão ter livros aqui que eu vou ler em e-book, que eu vou ter que adquirir e tudo mais, mas a maioria desses livros eu já tenho eles, então isso é bem importante para ser acessível e para conseguir pegar o livro aqui na minha estante e conseguir ler ele. E eu participo também de um projeto de leitura coletiva junto com a minha amiga Gabi, que é o Leitura King, em que a gente lê o autor Stephen King em ordem cronológica há mais de um ano. Então, geralmente a gente lê um livro dele por mês. E eu também vou estar fazendo meu TCC no ano que vem, no ano de 2024, meu TCC em jornalismo. Então, eu tenho que ter consciência de todas essas coisas. Eu tenho que colocar livros aqui que eu realmente tenho interesse em ler, que eu realmente vou dar prioridade, e eu vou tentar encaixar um desses livros por mês no ano de 2024, mas que fique aqui registrado que eu tenho outros compromissos, que eu tenho outras prioridades, então se eu não conseguir ler esses livros, tá tudo certo, eu não vou me cobrar além do processo, eu não vou surtar por causa disso. E o primeiro livro dessa lista nada mais é do que Verity, da Colleen Hoover. Então, gente, muita gente me indica esse livro aqui, muita gente me indica os livros da Colleen Hoover. E, na verdade, essa autora aqui é uma autora de romances. Então, esse livro aqui é um livro de suspense, é um thriller psicológico, se eu não me engano. E eu fico bastante interessada em fazer a leitura desse livro aqui, por ele ser um livro diferente da proposta da autora. Eu acho que é uma boa pedida para eu começar a ler ele. E na descrição da Amazon diz que um casal apaixonado, uma intrusa, 3 mentes doentias. Finalista do prêmio Goodreads como melhor romance de 2019, Verity é o primeiro thriller de Colleen Hoover e deixa os leitores envolvidos do começo ao fim. Eu já emprestei esse livro aqui para uma amiga minha também, para Gabi, e ela falou que ela gostou bastante, que ela fica louca para que eu leia esse livro aqui logo, para poder discutir com ela sobre teorias, sobre o que eu achei, sobre quem que eu achei que ia fazer tal coisa. E esse livro aqui, então, é o primeiro livro da lista de 12 livros que eu quero ler em 2024. E então, o segundo livro dessa lista nada mais é do que Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Na descrição da Amazon diz que esse é o único romance da escritora inglesa Emily Brontë. O Morro dos Ventos Uivantes retrata uma trágica história de amor e obsessão em que os personagens principais são a obstinada e geniosa Catherine Eastman e seu irmão adotivo Ratcliffe. Grosseiro, humilhado e rejeitado, ele guarda apenas rancor no coração, mas tem como Catherine um relacionamento marcado por amor e ódio. Muita gente do Instagram, muitos amigos meus já me indicaram esse livro aqui, falaram que eu vou gostar bastante dele, mas que na verdade ele não se trata de uma história de amor, ele se trata justamente de um relacionamento tóxico, de um relacionamento doentio, e de uma obsessão mesmo. Então dizem que eu vou gostar muito dos diálogos, dizem que eu vou gostar muito do decorrer dos acontecimentos, e eu tenho muito interesse em ler esse livro aqui em 2024, então. E o próximo livro dessa lista, então, é um que eu não tenho ele físico ainda, que é um livro que, assim como os outros dois, era um livro que estava na minha lista de 12 para ler em 2023, e nada mais é do que O Diário de Anne Frank. Então, para quem nunca ouviu falar nessa obra, esse é um livro que retrata o diário de uma menina judia durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não gosto muito de livros com temática de guerra, mas eu acho que histórias reais e tocantes valem muito a pena serem lidas. Então eu tenho muito interesse nessa história, eu acho que deve ser uma história bastante tocante, bastante profunda, bastante significativa nas suas simbologias.
e eu tenho muito interesse em fazer a leitura desse livro também. Então esse é o terceiro livro da lista de 12 para ler em 2024. E o próximo livro dessa lista nada mais é do que O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esse livro aqui, ele também já estava na minha lista de 12 para ler em 2023 e eu acabei não conseguindo ler ele. Ele não é um livro tão grande assim, ele é bem curto, inclusive. E aqui atrás diz que, publicado em sua versão final em 1891, O Retrato de Dorian Gray foi o primeiro sucesso literário de Oscar Wilde, e algo que se tornaria frequente durante a curta carreira do autor, motivo de grande escândalo. Exemplo extremo de um indivíduo que leva uma vida dupla. Seu protagonista comete todo tipo de atrocidade enquanto mantém uma aparência intocada de beleza e virtude. Seu segredo, porém, está materializado em um retrato guardado em uma sala trancada que reflete fisicamente as deformações de seu caráter. Ao longo da década em que Wilde conviveria com doses idênticas de fama e infâmia, seu único romance foi usado como parâmetro tanto de sua capacidade artística como de sua total inadequação à sociedade em que vivia. E se mais de 100 anos depois ainda consegue fascinar leitores de todo o mundo, é porque revela muito mais sobre a condição humana do que inicialmente se imaginava. Esse livro aqui, pelo que eu sei a respeito dele, pelo que as outras pessoas que já leram comentam, ele é um livro em que o personagem principal ele vai se apaixonar por ele mesmo, pela sua imagem, pelo seu retrato. E é uma representação do ego, né? Uma representação de tudo aquilo que as virtudes que não são virtudes intrínsecas do ser representam. Então acho que vai ser um livro bastante simbólico também, com bastante reflexões, com bastante pensamentos bastante profundos a respeito do próprio personagem e também o que o autor quiser trazer com essa história aqui. Então é um livro que eu fico super instigado em ler também e que está na minha lista de 12 para ler em 2024. E o próximo livro dessa lista nada mais é do que O Grande Gatsby. Esse livro aqui, eu até pesquisei na internet sinopse dele para trazer para vocês do que se trata essa história, mas eu confesso que eu não entendi muito, achei bem vaga essa sinopse. Eu só sei que é uma história que se passa em décadas anteriores também, assim como O Retrato de Dorian Gray. É um livro um pouco mais antigo. E eu não tenho muito parâmetro de o que se passa nessa história, mas eu sei que várias pessoas já leram e falam muito bem desse livro. Ele tem uma avaliação bem positiva na internet, no Goodreads, no Scooby. E então é mais um livro que eu quero fazer a leitura dele agora no ano de 2024. O próximo livro dessa lista nada mais é do que Despertar Criativo. Gente, esse livro aqui eu tenho muito interesse em ler ele tem uma capa lindíssima. Ele é todo decorado por dentro também, ele é cheio de ilustrações, então como essas aqui, por exemplo. E aqui atrás diz que, em Despertar Criativo, você entrará em contato com a sua própria criatividade e aprenderá como usá-la a seu favor nos seus hobbies, trabalhos e até decisões de vida. Será capaz de criar o seu próprio caminho sem seguir os outros, para sair de uma vida cinza para uma vida mais colorida. As irmãs, Fernanda e Amanda, serão as suas guias nessa jornada em direção à inovação e à autenticidade. Para isso, você vai percorrer todos os passos do processo criativo, desde buscar inspiração até finalizar e compartilhar sua ideia com o mundo. Se você sente que precisa de uma mudança, chegou a hora de despertar e começar a criar hoje a vida que você quer. Gente, eu fico super instigada nesse livro aqui, eu acho que ele vai fazer toda a diferença na minha vida. E eu já acompanhava as irmãs Fernanda e Amanda no Instagram e aqui no YouTube. Então, são pessoas que eu admiro bastante. Quando elas lançaram o livro, eu fui correndo para adquirir a minha versão já, a minha edição, porque eu acho que tudo que elas falam acrescenta muito para quem está acompanhando, para quem tá lendo o que elas estão escrevendo. Então eu tenho muita curiosidade com esse livro aqui. E também é um livro que estava na minha lista para ler em 2023 e que eu não consegui realizar essa leitura. O próximo livro dessa lista nada mais é do que A Vida Invisível, de Ed La Rue. Esse livro aqui, ele também já foi indicado para mim por vários amigos meus. Ele é bem grande, ele é um calhamaço também, tem suas 500 e poucas páginas. E nessa história aqui, eu não sei muito do que se trata também, eu só sei que Ed La Rue, ela é uma pessoa meio imortal, assim, e as pessoas elas não se lembram dela. Então elas conhecem ela e logo se esquecem da fisionomia dela, do nome dela, até que um dia ela conhece um rapaz, e esse rapaz ele vai se lembrar dela.
Então as coisas começam a mudar e é um livro cheio de reflexões filosóficas, é um livro cheio de reflexões intrínsecas, de simbologias internas. Então eu tenho muito interesse em ler esse livro aqui também. E é um livro também que estava na minha lista de 12 para ler em 2023 e que eu não consegui realizar a leitura. Então vários livros aqui estão se repetindo e espero muito que eu consiga ler eles agora no ano de 2024. O próximo livro dessa lista nada mais é do que 50 Tons de Liberdade, o livro que fecha a trilogia 50 Tons de Cinza. A trilogia 50 Tons, na verdade, né, que é composta por 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros e 50 tons de liberdade. No caso, só falta esse livro aqui para eu ler. Ele finaliza uma série, então ele é uma das prioridades. Eu tenho ele na minha estante, então ele é uma das prioridades. E também eu não li ele no ano de 2023, então acaba sendo uma tripla prioridade para mim nessa lista aqui, que eu tenho que muito finalizar essa série. E eu não sei muito bem o que se passa nessa história aqui, eu também não pesquisei muito a respeito, para não dar spoilers para vocês também do que aconteceu nos outros livros da série. Então eu pretendo ser surpreendida com esse livro aqui, eu não pesquisei muito a respeito dele e eu só espero gostar bastante dessa história aqui. E o próximo livro dessa lista nada mais é do que Corte de Asas e Ruína, o terceiro livro da série ACOTAR. Eu comecei a ler essa série em 2022, então eu li Corte de Espinhos e Rosas. Estou lendo Corte de Neve e Fúria no momento em que gravo esse vídeo, não no momento em que gravo esse vídeo, né, nos dias anteriores a que gravo esse vídeo. Pretendo terminar ele esse ano também, no ano de 2023, para poder começar o ano de 2024 dando sequência a essa série e lendo Corte de Asas e Ruína, que é o terceiro livro dessa série então. O próximo livro dessa lista também é um livro que continua uma série que nada mais é do que Cidade dos Etéreos, o segundo livro da série O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu também não sei muito a respeito do que se passa nessa história, eu só sei que eu gostei muito do primeiro livro, que foi O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, o primeiro livro dessa série, que contém 6 ou 7 livros mais ou menos. E eu pretendo ler um livro dessa série por ano, basicamente, para conseguir dar continuidade, mas mesmo assim não me sobrecarregar com essa série e deixar outras leituras de lado. Então, esse livro, o primeiro livro da série, eu ganhei de presente das minhas amigas Jordana e Camila de aniversário. E eu fiquei muito feliz com esse presente, eu fiquei muito feliz em ler essa história, em conhecer mais desses personagens. E pretendo muito fazer a leitura, então, de Cidade dos Etéreos em 2024. E o próximo livro dessa lista nada mais é do que A Viagem de Liz, A Canção que Dançamos. Esse livro também faz parte de uma série, é o segundo livro da série A Viagem de Liz, que eu já li esse primeiro livro então. É um romance nacional disponível no Kindle Unlimited, em que existe viagem no tempo, triângulo amoroso e muito mais. Então eu estou muito instigada em dar continuidade a essa série. Como vocês puderam ver, eu coloquei vários livros aqui de várias séries diferentes para dar continuidade em 2024. A maioria delas, né, eu dei prioridade em colocar nessa lista aqui de 12 para 2024. Então esse é um livro que eu gostaria muito de ler no próximo ano também. E o próximo e último livro dessa lista nada mais é do que Vox, essa distopia aqui em que as mulheres elas são condenadas a falar no máximo 100 palavras por dia, se não acontece alguma punição. Se eu não me engano, elas são eletrocutadas ou elas ganham um choque ou algo do gênero. E é uma distopia em que as mulheres elas não têm voz, em que elas são negligenciadas. É uma história que super me instiga. Eu ganhei esse livro aqui de presente de formatura nesse ano de 2023 e eu não consegui ler ele ainda, então por isso que eu coloquei ele na lista de 12 livros para ler em 2024. Então é isso o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar os 12 livros que eu pretendo ler em 2024. Eu espero que esse ano seja repleto de realizações, que traga muita prosperidade, que traga muitas coisas boas, muitos insights, muitos planos novos hábitos mais saudáveis. E um desses hábitos pode ser o hábito da leitura. Então, tudo que eu quero passar com esse vídeo e com todos os vídeos que eu trago aqui para vocês, na verdade, é que não precisa de muito para ser um leitor, basta gostar de ler. Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo!